Sejam muito bem-vindos ao Doce Pode Mais, o podcast que vai falar sobre liderança, histórias inspiradoras. E hoje nós estamos aqui com o nosso CEO, né? O CEO da Med Química, Alexandre França. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou contar um pouquinho da história dele aqui antes, né? Só pra gente poder introduzir aqui, né? Ele tem mais de 30 anos de carreira, vou ler porque é muito grande, no mercado farmacêutico, na indústria farmacêutica, né? Em cargos de liderança, já enfrentou diversos desafios aí e hoje vai contar um pouco pra gente como superou, né? Todos eles e vai nos trazer ensinamentos aí pra nortear a nossa liderança. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito Obrigado, feliz. Leandrinho. Obrigado, Tati. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Prazer nosso de receber você que tem, né, uma pérola que nós amamos, que é seja CEO do seu metro quadrado. Gente, ele nos ensinou essa pérola, ele sempre fala sobre isso na liderança dele. É uma frase que norteia a liderança dele e nós, inclusive, adaptamos, roubartilhamos pra gente e usamos muito isso com a nossa equipe. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Prazer. Obrigado. Então vamos começar, né? Contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá, Alexandre, conta um pouco pra gente da sua trajetória até aqui, como começou, qual é a sua história e a gente quer conhecer você um pouco mais. Bom, vamos lá. Apesar de, como você falou, Leandrinho, décadas no mercado farmacêutico, eu comecei, na verdade, vendendo hambúrguer, né? Meu primeiro emprego foi no McDonald's, atendente mesmo de lanchonete. Entrei na época da faculdade, como a grande maioria dos jovens adultos, pós-adolescentes de classe média, querendo ter sua grana, estudar ao mesmo tempo e já querendo trabalhar, né, para poder ser independente dos pais. E aí eu comecei a trabalhar no McDonald's. Fiz uma rápida carreira no McDonald's, eu fiquei apenas 2 anos, mas de atendente eu cheguei a gerente de loja, na loja São José, no centro do Rio de Janeiro, para quem conhece. E aí depois a coisa ficou um pouco complicada porque a faculdade que eu estudava, ela terminou com um curso noturno, então eu tinha que começar a estudar de dia. E de dia eu tinha que trabalhar, né? E aí volta a negociar com a família e tal, abrir mão. E aí eu digo que foi a primeira grande decisão da minha carreira, assim, ainda ter uma carreira, que era largar a carreira, né, e terminar a faculdade. Terminando a faculdade, eu entrei num programa de trainee da L'Oréal, né, todo mundo conhece, mulheres, Sim. homens, todo mundo conhece a L'Oréal, a maior empresa de cosmético do mundo. Do mundo. Na L'Oréal eu fiquei bastante tempo, 5 anos, fiz cursos na França, enfim, foi uma empresa que me ensinou a amadurecer muito e, sem dúvida nenhuma, contribuiu bastante para o profissional que eu sou hoje. Mas aí, depois de 5 anos, a diretora de recursos humanos da L'Oréal, que tinha me contratado ainda como trainee, estava numa empresa farmacêutica, me ligou e falou: Alexandre, a gente está com uma vaga aqui que é a sua cara. E aí eu perguntei para ela: mas qual é a minha cara? Né? E ela deu uma definição que eu uso até hoje. Ela falou: a gente precisa de alguém que fique muito bem de smoking e de macacão. Excelente. Né? E aí eu falei: pô, gostei desse negócio, né? Só por causa dessa definição eu topo. E aí entrei no mundo farmacêutico, isso no ano de 1996 para 97. E sempre alternando na minha carreira ou área comercial, indo para marketing, ou indo para marketing e depois comercial. Né? Nisso já se passaram quase 30 anos, 6 empresas, todas multinacionais, né? E estou há 14 para 15 anos como principal líder das companhias que eu trabalho. Enfim, então acho que é uma carreira da qual eu me orgulho bastante, é uma carreira que ainda está em construção, Sim. apesar de algumas décadas já, e tenho muito orgulho mesmo, como eu falei. Eu gosto pra caramba do que eu faço. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço e ainda me pagam por isso, então é bom pra caramba. Não, e eu queria que você contasse também um pouco pra gente de toda a sua trajetória, que é longa, né, no mercado. Assim, quais foram os principais marcos pra você, assim, ao longo desse período, né? E é muito interessante você ter começado como vendedor de hambúrguer. Vendedor de hambúrguer. Eu costumo dizer o seguinte, galera da área comercial, quem gosta da área comercial, quem é vendedor, não importa o que você vai vender. Você pode vender esse microfone, essa caneca, você pode vender hambúrguer, você pode vender remédio, né? O importante é que você venda
com uma base muito sólida de argumentação e com a verdade, que você acredite naquilo que você está vendendo. A pior coisa que pode acontecer para um vendedor é vender algo que ele não acredita. Sim, é verdade. Né? Se aquele objeto, aquele serviço, nem você comprou, imagina como é que os outros vão comprar. Né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Mas, pô, com tanto tempo, os aprendizados são muitos, né, Tati? A primeira coisa é, continue aprendendo. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que até o último dia da minha carreira, eu estou aberto e vou estar aprendendo alguma coisa. Outro ponto muito importante é aprenda com os seus erros e com os erros dos outros. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente tem a soberba de dizer o seguinte, o cara errou, mas se eu fizer, eu vou fazer. Pode acontecer, mas existem alguns erros que eu chamo que são erros óbvios, que a possibilidade de dar certo é nenhuma. E se a vida deu a chance de alguém antes de você errar, para que você vai repetir? Sim. Se a coisa é óbvia, né? Então, acho que é muito importante aprender. Está em não só com Provérbios, os o seus sábio erros. aprende com o erro dos outros. É isso, eu acho que é isso, né? Se alguém errou antes de você, é uma dádiva, porque evitou que você perca determinado tempo, etapas, dinheiro, às vezes, né? Se é o caso. Então, acho que aprender com os seus erros e com os erros dos outros é muito importante. Uma outra situação que eu sempre falo, principalmente para quem está começando, e claro, isso carece um pouco de experiência, mas começa cedo, é leitura de cenários, né? A vida, seja ela particular ou profissional, ela vai te dando sinais. Ela te dá sinais. Alguns muito escancarados, Verdade. como um backlight piscando, outros extremamente discretos. Normalmente, esses discretos é que vão fazer um divisor de águas na sua vida. Então, você precisa estar muito atento, né, a esses pequenos sinais que a vida te dá. E as empresas te dão esses sinais também. Um exemplo, quando eu comecei na L'Oréal, e aí eu estava no marketing, eu entrei no marketing primeiro, né, e um belo dia eu estava lendo jornal de papel naquela época, olhava-se jornal de papel classificado, se buscava emprego em jornal de papel, incrível isso, né? Mas acontecia. E aí eu vi anúncio de um gerente de produto para L'Oréal. E eu era um trainee de marketing. Eu falei, opa, sinal que eu não estou agradando, porque se a empresa está procurando um gerente de produto e eu estou lá, eu e mais outros trainees, significa que com as amostras que ela tem nesse momento, ela não está satisfeita. E a partir dali, eu procurei ver aonde eu poderia melhorar e aonde me encaixar. Muito interessante você ter tido essa percepção e ter ficado atento a isso. Com certeza, eu falei. E ter tido humildade também. Se eu fosse a primeira opção, para que vai gastar dinheiro com anúncio? Né? E aí eu procurei encontrar o meu caminho lá dentro e foi para a área comercial. Eu tive a conversa, o pessoal no marketing buscava pessoas com outro perfil, e aí eu fui junto aos gerentes de vendas e falei, vamos te dar uma chance. E fui ser vendedor. Né? Fui para a área comercial para depois voltar para o marketing. Então isso foi um marco na sua carreira? Foi um marco, sem dúvida. O primeiro choque é o seguinte, você não é essa cocada toda, né? Os 19, 20 anos, quem você está achando? Né? Vamos baixar a sua bolinha. E o segundo nem sempre o que você traça como meta inicial vai ser onde você vai chegar no final. Né? Os caminhos são extremamente alternativos. E às vezes o final é até melhor do que você pensou também, Muito né? melhor. E às vezes pode até ser o mesmo que você pensou, mas não naquele caminho que você queria. Sim. Né? E a que a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui esse podcast as dificuldades, elas têm o seu valor também. Sim. Né? A gente recusar dificuldades ou ficar infeliz quando aparecem dificuldades, talvez a gente esteja rejeitando oportunidades de ser criativo, de buscar alternativa. Exatamente. Né? Uma vez me disseram, um chefe meu, ele me disse, isso é outra dica, quer dizer, gente, na maioria das vezes, ouça seu chefe, cara, o cara não chegou ali à toa. Pode ter chegado por puxa-saquismo, pode ter chegado, mas isso é minoria. A grande maioria chega por mérito. Né? E uma vez ele me falou, cara, vai te passar felicidade, vai te passar tristeza a vida inteira. Né? Abraça as duas. Isso é ser feliz, né? Porque tudo vai passar. Os momentos bons vão passar, os momentos ruins vão passar. Nada é definitivo, né? Nada é definitivo, né? Até o último dia as coisas podem mudar. Né? Enfim, então eu acho que isso é muito importante, é você encarar também as dificuldades como
uma ferramenta de criatividade, uma ferramenta de dar a volta por cima, uma ferramenta de ser mais estratégico, ou, na pior das hipóteses, uma ferramenta de repensar tudo que você tem feito. Porque, às vezes, você pode estar no caminho errado. E isso acontece, né? Todo mundo erra, todo mundo vai continuar errando. O importante é que, pelo menos, como eu sempre brinco nas empresas que eu trabalho, erra, mas erra erro novo. Exatamente. Errar erro velho, cara, é perda de tempo, dá gastrite, não vale a pena. E o erro né? faz a gente descobrir novos caminhos também, né? Eu acho que... Totalmente. O erro te faz melhor, né? Não só... A descoberta de novos caminhos faz parte da construção de você ser melhor, né? Porque se você errou e aquele erro efetivamente te incomodou, te deu aquela sensação de, caraca, pisei muito na bola, você ficou melhor. Valeu a pena. Você ficou melhor. Já é uma grande evolução. E, França, posso te chamar assim, né? Porque a gente tem tanto tempo trabalhando juntos. Leandrinho, você chama do jeito que você quiser. França. Ó, gerar autorresponsabilidade é uma marca da sua liderança. A gente comprova isso, né? Com o tempo que a gente tem trabalhado junto. Tanto é a sua frase, né? Você é CEO do seu metro quadrado. Você gera essa autorresponsabilidade para que a pessoa possa entender que o que ela faz ali tem uma importância fundamental para a companhia e que ela é que é responsável por aquele espaço, por aquela tarefa, né? E o que é uma liderança de sucesso para você? São vários fatores e não tem uma regra só, né? Eu vou falar, obviamente, a minha experiência. Eu acho que a primeira coisa para um líder é gostar de gente. Sim. Isso é fundamental, porque ninguém é líder de si mesmo, né? Se você vai liderar, entende-se que você vai liderar uma galera que vai acreditar em você e vai te seguir. Então, eu acho que tem que gostar de gente. Ao gostar de gente, esteja preparado para tudo que pode acontecer, porque são pessoas, não são máquinas, né, em que você programa e aquela máquina ela vai funcionar 365 dias igualzinha à programação, né? Qualquer pessoa, eu, você, Joãozinho, Maria, vai ter um dia que vai estar muito bem e vai ter um dia que não vai acordar. Sim. Tão bem. Verdade. Só aí já são duas pessoas diferentes num funcionário só, num colaborador só. Né? Então, é muito importante que você esteja observando isso, ao gostar das pessoas, se aproxime, porque digamos que um dia eu separe, preciso ter uma conversa difícil com o Leandro. E aí eu chamo o Leandro e eu vejo que Leandro já está um pouco diferente dos dias normais. E aí eu pergunto, Leandrinho, e aí como é que estão as coisas? Como é que tá em casa? E até você falar, minha filha hoje acordou com febre, né? Não tô legal, enfim, febre alta. Já é a mensagem para eu não ter aquela conversa difícil hoje. Não vou ter, segura, né? Não sei que ela seja fundamental, que eu não acredito. Não pode adiar, Cara, espera, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, gostar de pessoas. A segunda é sempre ter planejamento e processo. Sempre, 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 né? Quando você acorda, num final de semana, mesmo que aquele final de semana fala, hoje eu quero descansar, o seu descanso vai ter um planejamento. Sim. Né? Só em dizer, hoje eu não quero fazer nada, é um planejamento. É verdade. É um planejamento. Né? Então, eu acho que um grande líder ele tem que ter a disciplina de estabelecer os processos, de identificar quais funcionam, quais não funcionam, e planejar mesmo. Né? Olha, eu estou aqui e quero chegar ali. Claro que, ao longo do processo, ao longo desse planejamento, fatos novos vão acontecer e você vai ter que mudar. Né? Essa é a flexibilidade. Mas quando você não sabe onde está e não sabe onde quer chegar, não começa a brincadeira. Primeiro define isso. Então, eu acho que um planejamento, a disciplina e estabelecimento de processos é muito importante. E gostar de pessoas, como você falou também. Exatamente. Né? E, por último, associando as duas coisas, e eu gosto muito de fazer comparações com esportes, jogos e tal, saiba montar as peças, saiba montar a sua equipe. Né? Você precisa conhecer exatamente cada membro da sua equipe. E eu, particularmente, eu gosto de ter uma equipe bem diversa. Eu não gosto de ter uma equipe homogênea. Eu gosto de ter pessoas que gostam de azul, que gostam de vermelho, pessoas que não gostam de cor. Né? Eu gosto de ter pessoas que, às vezes, têm alinhamento de pensamento comigo. Porque eles se complementam também, né? Exatamente. Outras que não precisam pensar como eu, porque imagina se todo mundo me segue
cegamente e eu tô levando todo mundo pro abismo. Vai todo mundo despencar, pô. É verdade. Precisa ter alguém que grita, ó, o líder tá maluco. Não tá legal esse caminho aí, não. Não tá legal, pô. Tá esquisito. Então eu acho que você saber montar a equipe, né? Um cara que gosta de pessoas, você coloca ele em relacionamento de pessoas. Um cara que gosta de número, dá mais tarefa para ele de números. Deixa o cara pensar. Eu acho que isso é a grande jogada. E isso pode parecer óbvio, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, primeiro, porque conhecer a sua equipe leva um certo tempo. E segundo, muitas vezes as pessoas, como eu falei no exemplo, às vezes elas querem um negócio e você vê completamente diferente. Um cara que você vê, esse cara aí é um vendedor nato. Ele fala, eu não gosto de vender. Mas ele é um vendedor nato. Ele não sabe ainda que ele é um vendedor nato. Mas você tem esse olhar, né? E aí é papel do líder, ir convencendo, ir mostrando, né? Outro, então, né? é igual xadrez. Você quando vai jogar xadrez, eu não sei quem joga xadrez ou não, mas ninguém monta as peças, bota a peça em qualquer lugar do tabuleiro. O bispo tem o seu lugar, o peão tem o seu lugar, a rainha começa. Ali começa, depois elas começam a se movimentar. Mas para começar o jogo, cada um tem o seu lugar certo. Eu acho que a equipe é isso também, quer dizer, o líder ele tem que saber exatamente, antes de jogar, aonde a equipe, cada posição, esses caras vão jogar, né? E vão jogar juntos. Né? Eu não acredito, eu nunca vi na minha vida profissional ninguém atingiu o sucesso sozinho. Nunca vi. Não existe. Por isso Pode que dois sempre até pode acontecer. mais. Dois pode O nome mais. do- o nome do nosso Exatamente. podcast. Agora, 2 pode mais, 3 pode mais, 4 pode mais. Deixa eu só introduzir uma coisa que a gente tava voltando ontem de viagem, a gente leu uma matéria, acho que foi na Forbes, né, que você falou sobre tá muito em voga falando muito sobre a liderança tóxica, né? Mas a gente hoje também estava lendo ontem uma matéria Sobre falando sobre funcionários tóxicos. os profissionais tóxicos, que são aqueles profissionais que minam o ambiente, que, né, fazem fofoca e que nada tá bom e só enxergam defeitos na própria liderança e na própria empresa. Você lida com esses profissionais? Falando assim, como é que você... Isso é uma realidade, isso toda empresa tem. Eu costumo dizer o seguinte, vocês trabalham com comunicação, mas não existe nenhuma ferramenta mais rápida e eficiente de comunicação do que a fofoca. Que é a famosa rádio peão. É verdade. Né? Não existe. É impressionante. Em qualquer empresa você tem a rádio peão. Eu brinco às vezes nas empresas que eu trabalho, quando a gente quer divulgar rapidamente uma informação, corredor, eu falo, solta vai pro uma corredor, coisa. vai na máquina de café, que rapidamente essa informação vai estar Mais divulgada. eficiente que Uma intranet. ótima estratégia, hein? Rádio corredor. Vai rápido. Mas essa galera existe, ela existe em todas as empresas. Eu acho que aí o primeiro remédio é conversa. É conversa. Primeiro é dizer o seguinte, amiguinho, não ache que as coisas que você fale não têm repercussão. Tem. E ao ter repercussão tanto para a galera da nível gerencial ou de colaboradores abaixo da nível gerencial, ela repercute também na diretoria. A gente sabe. Todo mundo sabe quem fala mal de quem fala mal da empresa, como. Impressionante. Todo mundo sabe. Porque da mesma forma que tem esse cara que gosta de uma fofoca, alguém que ouviu também gosta e vai espalhar isso. Sim. Né? Então, eu acho que a primeira E vai coisa... chegar até você, né? Vai chegar, de um jeito ou de outro chega. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é chegar e ter essa conversa extremamente sincera e falar, olha, a gente sabe que você tem falado isso, que você tem comentado isso. Para comentar isso, certamente existe algo que está te incomodando. Me fala o que está incomodando. Então, ao invés de ficar espalhando para 3, 4, isso não vai trazer solução, me fala. Se do jeito que você expressou essa insatisfação a gente conseguir solucionar, beleza. E, de repente, a gente pode salvar essa alma. Agora, existem também situações que o colaborador tóxico não quer ser salvo, não quer ser mesmo, e não tem jeito, amigo. Vai ser feliz em outro lugar, mas não aqui. Porque quando você consegue estabelecer um ambiente de camaradagem, um ambiente solidário, um ambiente de transparência, o sistema dessa empresa expele o mau elemento, naturalmente. A cultura, né, da empresa. Ele sabe que ali ele não vai conseguir se criar, ele sabe que ali, falando frases fortes, o mal não vai proliferar. É verdade. Né? Então ele busca e fala, não estou feliz nessa empresa, vou embora. Cara, vai ser feliz mesmo em outro lugar. Aqui não. Aqui a gente estabeleceu um modelo de felicidade, que passa por transparência, que passa por solidariedade, que passa por profissionalismo. Né? E por companheirismo também, né? Ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém no trabalho. Verdade. Eu não sou melhor amigo de outras pessoas no trabalho.
Não convido para tomar chopp, não convido para ir na minha casa. Mas naquele momento em que você está ali no trabalho, não importa isso, né? Eu acho que você tem que ser o mais solidário, o mais companheiro possível, porque eu não conheço barco que chega pela metade no porto. Verdade. Ou ele chega inteiro ou ele afunda inteiro. Agora, chegou só a parte da frente, o leme afundou. Não existe isso. Né? E a Então, conversa é super transparente. Assim, você chega pra pessoa... tem que ser. Tem que ser. Eu tinha, há muito tempo atrás, uma colaboradora de uma outra empresa e tal, quando a gente trabalhou junto, e ela falava, chefe, a sua sinceridade arde. E é verdade. E isso também é feedback, porque às vezes eu tenho que dosar a sinceridade, né? Porque algumas pessoas confundem transparência, às vezes, com falta de educação. Sim. Eu acho que você pode dizer tudo, até as coisas mais difíceis na vida, escolhendo as palavras, escolhendo o momento, escolhendo o tom de voz, né? Mas mesmo a minha sinceridade arde, eu acho que de vez em quando a ardência pode ser um pouco reduzida, mas sempre com transparência, muito importante, dizendo que você sabe daquele problema, o que está te incomodando e como é que você pode ajudar. Você quer ajuda? Esse é o principal. Você quer ajuda? Eu quero te ajudar. Você quer ajuda? Se você não quiser, não vou perder tempo. Não adianta. Sim. E a gente sabe que é difícil, assim, na nossa cultura, no Brasil, as pessoas chegarem e terem essa conversa, né? De sentar e falar isso. Porque a pessoa entra... Da verdade, ela né? acha da verdade, de chegar e ter uma conversa transparente de um colaborador, ouvir um feedback, porque muitas vezes ele encara isso como algo pessoal, né? Muito. O brasileiro é complicado para ter conversa Ele leva transparente. pro pessoal, difícil, leva pro pessoal o tempo inteiro. Falando de fofoca e tal, eu sempre falo isso. Existe uma grande diferença entre fofoca e informação relevante. Né? Então, por exemplo, às vezes eu ouço aquilo que a gente estava falando. A gente sempre vai saber de uma fofoca que está rolando na Rádio Peão, porque alguém traz para mim. E as pessoas às vezes trazem para mim e falam assim, eu não quero parecer fofoqueiro. Né? Mas aconteceu isso. Ia deixar muito claro para quem já tomou essa atitude, ou para quem está pensando em tomar essa atitude, fofoca é diferente de informação relevante. Muito importante. Um exemplo muito claro. Né? Se você chega para mim e fala, olha, Joãozinho está tendo um caso com Maria e outros são casados. Eles se encontram após o trabalho, mas os dois são funcionários. Isso é irrelevante, isso é fofoca. Não me interessa, Joãozinho, não interessa, Maria, se estão tendo um caso e tal, é fora do trabalho, não me interessa. Agora, Joãozinho está trabalhando para desestruturar a equipe, né, tá fazendo um planejamento deliberadamente errado para prejudicar. Isso é uma informação relevante, isso não é fofoca. Então, quem sabe deve trazer. Né? É aquela mesma história do princípio. Se você sabe de algo errado, se você sabe que alguém está roubando na companhia, você não vai avisar a companhia? Sim. Você passa a ser conivente. Então, se você sabe que existe algo, alguma informação relevante que pode prejudicar pessoas ou companhia, você tem que trazer também. Isso é informação relevante. Fofoca não me interessa. Sinceramente, guarda para a pessoa lá. Não, é sensacional. E, França, como é que é a sua rotina de líder? Que horas que você acorda? Porque você tem algo que você me ensinou, mas eu quero que você ensine aí pro pessoal sobre a sua agenda, né? Que hora que você acorda, que hora você vai dormir, como é que é seu dia a dia? Esse ensinamento nem sempre nem todo mundo gosta, porque eu sou um cara que acorda muito cedo, né? Eu acordo todos os dias, 5:30 da manhã, mais ou menos, né? E inclusive final de semana isso não é bom, mas como é que você vai explicar para o corpo, depois de décadas acordando 5:30 de segunda a sexta, de que é sábado e domingo? É difícil. O corpo não entende isso. Eu entendo. Né? Mas eu digo para você, eu gosto, porque é qualidade de vida no meu estilo. Porque ao começar cedo, eu termino cedo também. Ao contrário da imagem que na época dos anos 90, anos 2000, foi muito divulgado de que os bons executivos, os líderes têm que ser workaholic, trabalho. Eu não sou workaholic, trabalho não está na primeira prateleira da minha vida, não está na segunda, está ali entre a terceira e a quarta. Né? Na primeira prateleira está minha família, na segunda está meus amigos, qualidade de vida. Então, se eu começo muito cedo, também não venha falar de trabalho comigo às 8 da noite. Óbvio, salvo uma exceção. Teve uma explosão numa caldeira na fábrica às 11 da noite. Eu tenho que estar
disponível. Mas, de um modo geral, eu prefiro muito mais chegar cedo em casa, Você curtir malha a também, família. né? Você acorda, Eu malha. acordo cedo, academia tem que ser, né? Mas aí eu acho que é coisa mais óbvia, a idade vai chegando. Mas você né? sempre gostou de exercício, né? Não, eu não amo. Você não ama, Eu você não sempre amo. gostou de botar na Dizer rotina. assim, nossa, que sensacional esse supino. Não. Vamos pra lá, vamos Não, pra academia. Nossa, eu preciso suar e eu quero ter a minha frequência cardíaca bom. Não, Não, eu não amo. Eu Só não pra amo. saúde. Exatamente. Mas Se você eu pudesse entende a tomar, se a importância, indústria farmacêutica descobrisse pílulazinha. uma pílula, né, que Resolve você o- ficasse forte, ou que você envelhecesse com qualidade, sem fazer Saúde. exercício, não Tava tivesse ótimo. estresse, tava ótimo. Mas eu gosto, de uma maneira geral, eu gosto. Eu me sinto hoje, aos 54 anos, muito melhor do que eu tinha 44, muito melhor. Né? A gente comenta isso, acho que todo mundo... Há 30 anos atrás, um cara de 50 e pouco, ele já estava dobrando o cabo da Boa Esperança. É assim, verdade. né? Nossos pais, nossos avós, aos 50, 60, 70, eram velhos, né? É verdade. E hoje você tem homens e mulheres aos 50, 60, clinicamente muito bem, né? Enfim, dando exemplos. Não, e super no auge da No profissão, do auge, no trabalho, auge. Da empreendendo. Exato. maturidade, né? De estrada de vida. E Então, acho que é gerenciando, muito liderando. legal e, ao mesmo tempo, você tem um crescimento de etarismo, né? É tão bobo É, isso, uma né? Quer bobagem. dizer, você julgar as pessoas ou por gênero, ou por idade, ou por cor, ou por crença religiosa, é de uma estupidez bovina, né? Assim, É eu acho que verdade. tem tantas coisas mais importantes para você avaliar nas pessoas. Então, eu gosto de acordar cedo, gosto de chegar cedo em casa. Como eu falei, eu sou um cara muito disciplinado, então meu dia, meus filhos sabem disso, me falam até que é exagero, mas o meu dia é todo calculado mesmo. Eu não sou aquele chato também, essa xícara aqui tem que estar aqui, não. Mas eu sei exatamente o que eu vou fazer no meu dia. Eu planejo. Você gosta de agenda, né? Eu gosto de agenda, né? Enfim, eu fui criado antes do computador, então ainda papel e caneta fazem para mim uma diferença muito grande. Não sou contra a tecnologia, não vivo sem o meu celular com moderação, mas eu gosto de papel e caneta, eu gosto de anotar, lembretes, essas coisas todas. Eu acho que um líder tem que ter planejamento, como a gente Você falou lá adora ler no também, início. né, Fran? Você adora ler todos os jornais, não Eu é? gosto de ler. Aí entra a tecnologia. Como não dá para ter um monte de papel em casa mais, né? Porque jornal, falando rapidamente, hoje você faz a alegria dos vizinhos que tem pet. É verdade. Né? Todo vizinho, eu E tenho tem vizinho jornal em lá. frente, eu tenho vizinho, porque eu sou o único cara que ainda recebe jornal de papel no meu prédio. Então os vizinhos disputam. Você é o vizinho concorrido, Eu né? sou um vizinho concorrido para entregar jornais lá para ajudar nas necessidades dos pets. Então eu gosto de ler, eu acho que ler é muito importante. Ler livro é bacana, o cheiro do papel, a vontade de mudar a página. É um momento você com você mesmo, entendeu? E eu acho que leitura é muito importante, né? As pessoas hoje estão lendo pouco. Ou talvez não, estejam lendo mais, mas muita bobagem, né? Superficialmente Você lê também, né? notícia, você lê pessoas estão rede mais social. E as e pessoas tal. estão informadas hoje também por headline de matéria, né? É, Ela não vai eu acho fundo, que ela não... cultura, né? Eu acho que é importante você poder falar sobre vários assuntos, os assuntos mais variados. Você se torna uma pessoa agradável para sair. Amplia pra seu tomar repertório, chopp. né? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal que a pessoa esteja aberta a ler, seja de qualquer tema, mas quando você estiver lendo aquele livro, lê com vontade, lê Traz concentrado. profundidade, né? Acho que a leitura te faz muito, emergir, muito, eu muito, acho. muito. Eu gosto muito, eu aproveito sempre, até voos Rio-São Paulo e tal, eu sempre dou umas lidinhas em alguma coisa. Nos teco-teco, né? São meus teco-teco, é sensacional. A sua rotina é acorda cedo, dorme cedo, é disciplinado, Sou planejado, disciplinado. adora agenda. Exercícios de Exercício 7 físico. dias por semana, inclusive domingos. Por isso Muito que bom. tá magrinho assim. Não certo? tô não, Sabe tô como é não. que A ele blusa- tá? a blusa engana. Sempre informa. Vamos lá, então, para mais uma pergunta aqui. França, assim, o que nos norteia muito são os nossos valores e a nossa missão, né? E a gente sabe que o que faz a gente permanecer num lugar de destaque, eu acho que são os nossos valores, né? E eu queria que você compartilhasse aqui com a gente quais são os seus valores e quais são a sua missão, assim, como profissional, de vida. Olha, eu acho que a minha missão, começando pelo fim, a minha missão pessoal é chegar no último dia de vida e falar assim, pô, foi bom pra caramba. Valeu a Sabe? pena. Valeu a pena ir na minha lápide. Eu não vou ter lápide porque eu quero ser cremado, mas enfim, no bilhetinho, junto com um pozinho, dizer assim, pô, foi um cara que acertou mais que errou. Né? Eu acho que essa é a missão da gente. E profissionalmente, como líder, eu acho que a minha missão é simplesmente formar seres humanos.
E aí pode parecer um paradoxo, né? Caraca, você está falando de uma missão profissional e você quer formar seres humanos? Porque sou eu, como eu não sou professor, eu não sou guru, eu não sou mentor, eu não sou coach. Então, a única chance de eu ajudar a formar seres humanos é no trabalho, né? Então, eu acho que a minha missão profissional é mais do que formar bons profissionais, é formar seres humanos. É aqueles caras que realmente você olha assim e falou, pô, fulano é gente boa pra caramba, fulano é do bem, fulano é bom profissional, tem dedo meu ali, sabe? Trabalhou comigo, nem que fosse um mesinho, você percebe claramente que Que essa você deixou um pessoa legado nele, né? absorveu alguma coisa sua, né? E eu acho que em termos de valores, né, o principal é trabalhar com ética. Obviamente, eu acho que isso pode parecer diferencial, mas não é, né? Eu costumo dizer o seguinte, se não é para ter sucesso com honestidade dentro das regras, não desce pro play para brincar, né? Não vale, não tem sentido isso. O grande lance é você conseguir alcançar as coisas seguindo as regras, mesmo que às vezes você não concorde muito com as regras, são as regras, né? Enfim, é igual lei. Tem muita lei que você acha um absurdo, o Brasil é cheio de lei. Cara, mas tá na lei. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então é se adaptar e fazer com que as coisas aconteçam com honestidade, com transparência, né? Um valor de competitividade, eu sou muito competitivo, a minha barra é muito alta o tempo inteiro, comigo antes de mais nada, e obviamente consequência para a equipe, né? Eu acho que a gente tem que... E a gente não tem que se comparar com os outros, a gente tem que se comparar com nós mesmos. Então eu quero ser sempre melhor que eu É competitivo no dia anterior. com você mesmo, Porque né? nós somos os nossos maiores adversários, né? Sem dúvida, né? A mente da gente, ela acredita no que você está dizendo naquele momento, né? O seu subconsciente, o seu cérebro, ele vai te obedecer piamente. Então, se você se acostuma com algo mediano, o seu cérebro vai se adaptar para algo mediano. Então, e dita as tuas ações, né? Porque você acredita naquilo e você faz totalmente. E eu acho que o último valor, mas também muito importante do líder, é saber a hora de sair do jogo, né? Eu acho que o grande sonho de todo líder, ou pelo menos o meu, é quando você não é mais necessário, né? Que aí você claro que o líder sempre vai se precisar de líder, né? Eu não acredito em empresas sem líderes, impossível, né? Mas não necessariamente tem que ser aquele líder sempre, né? Então, como tudo, né? Medicamento tem prazo de validade, comida tem prazo de validade, shampoo tem prazo de validade, líderes têm prazo de validade também para aquela missão naquela empresa. Então, eu acho que o grande sonho do líder é ele saber no momento em que ele fala, cara, não precisam mais de mim, missão cumprida, deixa eu buscar outra coisa, deixa eu buscar outro desafio, que pode ser em outra empresa, pode ser pessoal, pode ser um hobby, pode ser viajar pelo mundo, mas eu acho que quando você percebe que a empresa roda sem você, que os caras começam a assumir uma postura de responsabilidade e de uma nova liderança, a missão está cumprida. Isso não é fácil, não é? Porque geralmente o líder tem esse apego, né? Mas é tão satisfatório, né? Chegar nesse nível. Isso mexe com o ego, isso mexe... E eu tô falando isso aqui agora, mas eu sei que quando chegar a minha hora não vai ser fácil. Mas eu já vou me disciplinando. Mas você já tá preparando a sua mente. Totalmente. Você tá se preparando para anos. isso. O tempo para frente hoje é infinitamente menor do que o tempo que ficou para trás. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar preparado para isso. Mas você sabe que até a gente, né, tem feito esse movimento dentro da nossa própria empresa, que é empreendendo dentro do nosso próprio negócio em outras esferas, para que as pessoas que estão lá possam ser líderes, né? Pô, imagina se o líder atual não percebesse que o tempo dele passou e que ele não tem que abrir novos caminhos. Não tem espaço para tanto Não líder. tem espaço. Não tem espaço. E as outras pessoas não crescem, né? Não crescem. E eu acho que, claro, guardando a devida proporção, muitas atitudes, vocês são pais e mães, é muito parecido a forma como a gente cria os filhos, como a gente desenvolve as pessoas no trabalho, né? Às vezes você tem que pegar no colo, às vezes você tem que ser mais doído, às vezes você não quer que o filho cresça, você fica com saudade daquele bebê, mas você sabe que ela tem que crescer, né? E no trabalho também. Às vezes, nossa, a equipe tá redondinha, mas aquele cara ali, eu preciso abrir mão dele, ele precisa subir, ele precisa ir para uma outra posição, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que o líder perceba que a carreira é feita de momentos
E ele que precisa identificar, primeiramente, o momento. E aquilo que a gente estava falando no início, se você não coloca o trabalho como a coisa mais importante da sua vida, ou seja, se você, ao longo da sua vida, você desenvolveu outras atrações, seja família, seja amigos, seja esporte, seja qualquer coisa, quando chegar a hora de dizer adeus, vai pesar menos. Verdade. Agora, se você passa 30, 40 anos, o trabalho acima de tudo, o trabalho mais A sua importante, identidade, né, também tá muito formada cara, só no vai trabalho. ser difícil você abrir mão. É Então verdade. começa a preparar a cabeça, porque vai chegar um momento que não vai dar. Não dá, não tem jeito. Então essa é uma dica, né? Porque a gente tá fechando, tá acabando a conversa, gente, muito bom, né? Poxa, passou rápido. Passou muito rápido. E eu queria pedir para você falar, assim, 3 dicas. Qual é o jeito Alexandre França de liderar? Você já deu várias dicas ao longo da nossa conversa, mas assim, pra gente fechar, 3 dicas do jeito Alexandre França de liderar. 3 dicas do jeito. Primeiro, como eu já tinha falado, cara, pessoas. Você tem os 3 P's, né, que você gosta. É sobre a pessoa. Eu acho que pessoas são absolutamente tudo. Eu sou apaixonado por gente, né? Eu aprendo com todo mundo. É impressionante como as pessoas, seja cargo que ocupe, seja o jeito que ela é, como elas ensinam vocês com pequenas coisas. Então, eu acho que a primeira coisa é pessoas. Coloque as pessoas no primeiro lugar. Eu trabalho, por exemplo, numa empresa que não é inovadora, né? Ou seja, ela não desenvolve medicamentos inovadores. Ela vende medicamentos cujas patentes já caíram e a gente faz similares de muito boa qualidade. Então, mas isso significa que os produtos que eu tenho, a grande maioria dos meus concorrentes tem. Aonde eu tenho que focar o diferencial, na minha visão? Nas pessoas. Porque aquela pessoa que trabalha na Medquímica só trabalha na Medquímica. Ela não trabalha na concorrente A, no concorrente B. Então, eu tenho que ter um diferencial naquela equipe, naquelas pessoas, né? O segundo ponto é, cara, estuda. Estuda o tempo inteiro. Você nunca vai saber o suficiente para parar de estudar. Nunca. Ah, eu já sei tudo sobre esse assunto. Então tem outros milhões de assuntos que certamente você não sabe nada. Né? Então eu acho que o terceiro é estude. O segundo. E o terceiro, obviamente, que eu também já falei, não faz do trabalho a coisa mais importante da sua vida. Faz do trabalho uma coisa extremamente prazerosa, entendeu? Aquela coisa que você acorda não porque o despertador te acordou. Você acordou porque você quis acordar, porque você vai produzir. Né? Eu também sempre digo isso. Todo mundo tem uma decisão. também, né, França? Sem dúvida. E vão ter dias difíceis, Tati. Vão ter dias muito difíceis que você até fala, cara, não queria estar aqui. Não queria estar aqui. Pega e vai embora. Ah, você fala isso fácil porque você é presidente, pode ir embora a hora que quiser. Se você é gerente, se você é funcionário, tem a conversa e fala, hoje eu não estou legal. Vai embora. Se a empresa que você trabalha é uma empresa que valoriza a pessoa, ela vai deixar você ir. Né? Verdade. Então, o que eu digo é, você toma uma decisão muito difícil na sua vida todos os dias quando você acorda. Que eu falo aquilo. Você aperta o botão soneca do despertador ou você aperta o botão de desligar? E não tem resposta certa. Só que saiba que ao apertar o botão soneca, um monte de gente está 15 minutos na sua frente na rua. Mas é uma decisão sua. Se você se garante que você vai tirar esse atraso de 15 minutos depois, beleza. Tem que ir pro corte essa Né? aqui, gente. Mas eu acho que é uma decisão muito importante. Eu vou desligar o despertador ou eu vou ficar mais na caminha mais 15 minutos? E no inverno e tal. Rio de Janeiro não tem inverno, mas em São Paulo, no sul do país, eu sei que a cama faz uma atração irresistível. Mas saiba que tem uma galera que acordou 15 minutos antes de você. E você vai ter que tirar esse atraso. Às vezes consegue tirar, às vezes não. Então eu acho que quando você faz com prazer, quando você faz com tesão, quando você faz com sinceridade aquilo que você produz, você não precisa, é muito fácil tomar essa decisão. O botão de soneca não vai ser apertado nunca. É verdade. Sensacional, né? Que pena. Acabou. Poxa. Acabou. França, muito obrigado pela sua vinda aqui, por compartilhar com a gente. Sempre tem muito aprendizado, né? A gente sempre conversa em nossos almoços, né? A gente sempre tem muito aprendizado e a gente, mais uma vez aqui, aprendeu com você. Sucesso em tudo que você fizer. A gente sabe que você é um cara determinado, que você
consegue, né, os seus objetivos porque você tem esse foco, a sua missão. Disciplina, né? Planejamento. Não, vocês são suspeitos para falar, né? Isso já começa, mas o aprendizado é mútuo, eu adoro estar com vocês, seja no podcast, seja na mesa de um restaurante, né? Porque são pessoas do bem, pessoas que eu aprendi muito, aprendo ainda, né? Me fizeram um ser humano melhor e é sempre bom, sempre válido. Obrigado. Obrigada a você. Uma honra ter você com a gente, inaugurando esse 2 Pode Mais. Até o próximo.